Boa noite, pessoal. Desculpem o leve atraso de 5 minutos. Problemas técnicos devido ao coronavírus. A gente pode agora culpar o coronavírus por muitas coisas, inclusive por esse atraso. Hoje é um dia atípico para a política israelense. Estamos ao vivo no Facebook do Stand With Us, no Instagram do Stand With Us e no Facebook do André. Para quem quiser seguir, um desses três canais podem ser seguidos. De qualquer jeito, esse vídeo vai ficar gravado depois para vocês poderem acompanhar e mandarem para quem vocês acharem relevante. Hoje foi um dia atípico em Israel porque era um dia que, na teoria, deveria existir algum tipo de movimentação no parlamento devido à demissão, à renúncia, na verdade, do chefe do parlamento, Yuli Edelstein, que estava desde 2013 como chefe do parlamento, que é o presidente da Câmara, no caso, se a gente fosse comparar com o cargo aqui no Brasil. Esse cargo é um cargo super importante porque ele que decide as pautas que vão ser colocadas para votações dentro do parlamento, né? Então, uma das grandes questões que eu ia começar a explicar era justamente isso. Israel é um sistema parlamentarista, na qual, depois que é anunciado eleições, o comitê eleitoral vai receber as propostas dos partidos que já existem para serem registrados para as eleições, ou os partidos que querem se formar, se formam e fazem uma petição, entregam as suas credenciais e assim então são aprovados para participarem das eleições. Normalmente, uns 35 a 40 partidos participam das eleições parlamentares em Israel e como você tem um mínimo de votos válidos que é necessário para você passar, né, para você ser eleito, que é de 3,25% dos votos válidos. Então, Israel tem uma população de 9 milhões de pessoas, devem ter em torno de 6 milhões, 5 milhões e alguma coisa de votos válidos, ou 6 milhões e pouco, e aí você não é obrigado a votar, você vai votar se você quer, né? Não é obrigatório que nem aqui no Brasil. Então, quando as pessoas vão votar, em torno de 65% a 70% das pessoas vão votar nas eleições. E a partir do momento que elas vão votar nessas eleições, você tem um número de votos válidos, votos que realmente contam. E a partir daí você precisa de 3,25 para você conseguir entrar. Então, normalmente 10, 12 partidos passam desses 3,25 e aí você tem os votos entre esses 10, 12 partidos. E aí vai ser uma briga para formar a coalizão. Então, quem ganha as eleições, quem normalmente recebe mais votos, tem mais cadeiras. Depois que acaba a contagem, o presidente de Israel vai receber o líder de cada um dos partidos que passaram desse mínimo e estão dentro do parlamento. E o chefe desse partido, todos os partidos, o chefe de cada um dos partidos vai falar, o chefe ou a chefe, vai falar assim: nós indicamos X para formar a coalizão. E o presidente vai fazer uma conta, fala, bom, quem teve mais indicações e vai indicar essa pessoa para formar a coalizão. O que aconteceu nas últimas vezes? Nenhuma pessoa recebia a maioria, que seria 60 mais 1. 61, o parlamento tem 120 cadeiras. Então nós temos aí, duas vezes, nas últimas duas eleições, vocês têm aí o Netanyahu e o Gantz, que é o chefe do partido até então azul e branco, que foram indicados por 56 e 58, mas ninguém foi indicado por uma maioria. Desta vez, o Gantz foi indicado por 62 parlamentares. Quem são esses 62? São os líderes de 4 partidos, né? O Lieberman, que tinha 7 cadeiras, ele mesmo, que tinha 33, se não me engano. Os árabes, que tinham 16 ou 15, se não me engano. E a esquerda do Meretz, Gesher e os trabalhistas, que seriam mais 7 parlamentares ou 6 parlamentares. Todos juntos davam aí em torno de 62 parlamentares. Mas ele não ia conseguir formar uma coalizão com esses 62 que indicaram ele. Por quê? Porque o Lieberman pensa muito diferente do Partido Árabe. Não quer dizer que o Gantz pensa igual ao Partido Árabe, ele pensa também muito diferente do Partido Árabe.
A esquerda, que seria a esquerda dos trabalhistas e do Meretz, tem alguma conversa de alguns assuntos que eles conversam com os árabes, mas os partidos de esquerda são sionistas. O Partido Árabe, que é uma junção de 3 partidos, eles são anti-sionistas. Eles não acreditam que Israel tem algum tipo de direito à existência como Estado judeu e democrático e no movimento sionista como movimento de autodeterminação do povo judeu. Por isso, é muito complicado para qualquer partido sionista, que são a maioria deles, de esquerda, de centro, de direita, fazer uma coalizão na qual os árabes vão estar dentro do governo. Mas os árabes podem dar um apoio, qualquer partido pode apoiar de fora. Então, vamos pegar os mesmos 62, você tira os 15 dos árabes, você tem aí 47, né? E esses 47 podem fazer um governo de minoria com apoio dos árabes de fora. O que significa isso? Significa que na hora que eles vão ao parlamento, eles na hora que vão votar na formação do governo, os árabes votam a favor. Passou 62, existe um governo. Se a oposição, que seria o Likud, votar em uma lei para desmanchar o governo, os árabes e todo o resto da coalizão votaria contra, dá 62, a lei não passa. Então existe um governo. Só que as leis do governo, a forma como o governo vai ser gerenciado, vão ser 47 e não 62. Ou seja, eventualmente uma lei que esses 47, junto com Gantz, poderiam fazer, eles não vão ter maioria nunca. Porque você tem uma oposição do Likud, dos religiosos, e os árabes não vão votar necessariamente a favor em tudo que eles proporem. Ou seja, é o que eles chamam em Israel de governo de minoria. E governo de minoria não é bom para o país. A única opção que o Gantz tinha até hoje à noite era um governo de minoria. E muitas pessoas do próprio partido dele e da coalizão que ele lidera, que é ele mais um partido que chama Yesh Atid, que é o partido do jornalista Yair Lapid, e o partido do Moshe Ayalon, que foi ministro da Defesa, que também foi do Likud e saiu. Então eram 3 partidos que formaram o Azul e Branco. O Azul e Branco, ele iria eventualmente formar um governo de minoria. A única opção que ele tinha era essa, ou ele iria perder o tempo, né, de 28 dias e mais uma extensão de 2 semanas, se não me engano, para formar uma coalizão. E aí o mandato sairia da mão dele e iria automaticamente para a mão do Netanyahu. Ele recebeu a maioria das indicações, então ele ganhou o mandato. E ele começou a gerenciar essas conversas de partidos junto com o Lieberman, conversou com os árabes, conversou com a esquerda, dos trabalhistas e do Meretz, e ficou conversando com o Netanyahu. E aí começa esse problema do coronavírus. O problema do coronavírus começou a atingir tanto a sociedade israelense que começou a se colocar em pauta um governo emergencial de 6 meses. Por quê? Porque quando o país está há um ano e pouco, em movimentos de eleição, governo de transição, eleições de novo, governo de transição, campanha eleitoral, eleições de novo, que é a terceira eleição. Então, há um ano e pouco, o país não tem um governo eleito, ele tem um governo de transição. E o governo de transição, ele não pode aprovar o orçamento, ele não pode apontar, por exemplo, o chefe da polícia, não podem começar novos projetos educacionais, de saúde, etc. e tal. Então, existe uma série de limitações que o governo não pode fazer como governo de transição. O problema é que o governo de transição está há um ano e pouco já. Então, o país sofre com isso, porque tem muitas coisas que não estão continuando por causa disso, por causa da falta de um governo fixo. E é justamente isso que poderia acontecer pela 4ª vez. E o coronavírus trouxe agora uma situação emergencial. Então começou a se falar de fazer um governo de emergência de todos os partidos sionistas, foi o que o Netanyahu colocou. Então o Netanyahu ele é muito claro quando ele fala assim, ele pelo menos na retórica dele diz, não sou contra os árabes, apesar de já ter dito coisas
não muito legais em relação aos árabes, mas ele já falou, não tem problema nenhum com os árabes, eu tenho problema com a Lista Árabe Unida, que é esse partido de 15 deputados. Por quê? Realmente, essa Lista Árabe Unida tem vários deputados lá que já declararam serem a favor de violência contra soldados israelenses, atentados, chamarem terroristas que já morreram de mártires, de shahids, etc. e tal. Então é um problema para qualquer partido que seja sionista fazer uma coalizão com os árabes. Dentro desse contexto de coronavírus e de um governo emergencial, começou uma conversa entre eles. E essa conversa entre eles começou a surgir algum tipo de efeito de pressão dos dois lados para que existisse um governo de união, eventualmente emergencial, mas não necessariamente emergencial. Porque o país estava passando vai passar por problemas, já está passando por problemas inimagináveis, né? Israel tem uma economia forte, uma renda per capita maior que a do Japão, 42 mil dólares por pessoa, se não me engano, um PIB alto, que ano que vem, ou daqui a 2 anos no máximo, ia chegar a $500 bilhão para um país pequeno de 9 milhões de pessoas. Só que Israel já registra um aumento de 4% para 21% de desemprego por causa do coronavírus. Existem aí vários planos econômicos que precisam ser feitos para poder ajudar essa população. Essa população que está desempregada, no final das contas, vai precisar de ajuda do governo. Israel é um país que tem altas políticas de bem-estar social em relação, comparado com o Brasil, poderia se comparar aí com a França, e eventualmente até a países como a Alemanha, em relação ao bem-estar social que Israel faz em relação aos cidadãos. Claro, todas as democracias têm problemas, mas isso é algo muito importante para os israelenses. Só que com o governo de transição não dá para aprovar. Então, precisava fazer um governo emergencial. E esse governo emergencial poderia ser feito de várias formas. E também tem que ser lembrado de que, para a oposição a Netanyahu, o governo que ele estava pedindo para montar, sendo emergencial, era um truque político dele para continuar no poder. E aí o que acontece? No meio dessas negociações, o Benny Gantz, chefe do Partido Azul e Branco, faz uma declaração de que ele quer fazer com que o parlamento comece a funcionar. Depois das eleições tem um tempo e tem uma data de inauguração ao parlamento. E o chefe do parlamento, que é do Likud há 7 anos, o Yuli Edelstein, ele, por causa do corona ou não, empurra para frente a inauguração do parlamento. Quando ele empurra para frente a inauguração do parlamento, o parlamento não está funcionando. Então você tem o parlamento não funcionando, consequentemente não existem comissões específicas aprovando leis ou ações do governo executivo, e o executivo é um governo de transição. Então existe aqui um problema muito sério em relação à gerência do governo ao longo de um longo período de tempo. Então o que acontece? O Benny Gantz vai até a Suprema Corte e obriga o Yuli Edelstein do Likud a fazer a inauguração do parlamento. E o Yuli Edelstein sabe de que se ele inaugurasse o parlamento, ele iria automaticamente perder o cargo, porque iria haver uma votação no primeiro dia para mudar o chefe do parlamento por uma outra pessoa, que iria provavelmente ser uma pessoa do partido do Gantz, que na verdade é do partido do Lapid, que chama Meir Cohen. E nesse momento, Yuli Edelstein decide de que ele não vai cumprir a decisão da Suprema Corte e ele renuncia ao cargo. Renunciando ao cargo, de acordo com as regras do parlamento israelense, a pessoa mais velha a servir por tempo consecutivo ou não, em relação à quantidade de anos no parlamento, vai ser colocado como chefe do parlamento temporário, e essa pessoa é o Amir Peretz, chefe do Partido dos Trabalhistas, do PT de Israel, que é o cara que criou o Iron Dome, que protege Israel dos foguetes que são lançados de Gaza, e ele iria ficar lá até que o parlamento votasse no novo speaker, no novo chefe do parlamento. Mas aí teve uma reviravolta. Gantz se encontrou com Netanyahu, concordou com Netanyahu de fazer um governo, de ele entrar numa coalizão com o Netanyahu, na qual o Netanyahu traz todo o bloco da direita e dos religiosos junto com ele, ou seja, não é só o Likud e o partido do Gantz, porque o Likud e o partido do Gantz, eles têm muita coisa em comum.
A maioria deles não são religiosos, muitos deles são a favor de políticas sociais do bem-estar social, não são políticos que querem entregar territórios para fazer um processo de paz com os palestinos que vai agradar muito os palestinos, são a favor de um acordo, mas são muito, muito mais conservadores em relação a dar território, os dois. Agora, o Netanyahu traz com ele um outro partido que chama Beit Yehudi, a Casa Judaica, vem com eles religiosos nacionalistas, vem com ele os dois partidos dos ortodoxos, que detêm aí de um status quo há muito tempo dos casamentos, dos enterros, de uma série de questões religiosas que os partidos não religiosos gostariam de mudar isso. E isso vai fazer com que o governo que vai ser formado, se for formado dessa forma, porque ainda não está certo, vai ser um governo de 75, 80 parlamentares, na qual o Netanyahu vai ser primeiro-ministro no primeiro 1 ano e meio, terminando em setembro de 2021, e Gantz virando primeiro-ministro a partir de setembro de 2021 até 2023, algo em torno aí de fevereiro, março de 2023. E aí, então, teriam novas eleições. O problema disso, que é o que todo mundo fala nas análises dentro de Israel, é justamente esse. Como o Gantz vai ter certeza de que o Netanyahu vai cumprir o que ele está falando que ele vai cumprir, que é 1 ano e meio, e depois ele vai embora. E como o Netanyahu vai ter certeza de que se ele fizer um governo com o Gantz no meio no meio do coronavírus continua nesse governo mais formal, né, formado e sedimentado, e as pessoas têm os seus cargos e não é de transição, mas na hora que o coronavírus acaba, o Gantz sai da coalizão e o governo cai. E aí, se o governo cai, teriam novas eleições. Então existe uma falta de confiança muito grande entre os dois, muito grande mesmo entre as duas pessoas, o que faria com que existisse aí um problema para esse governo realmente durar 3 anos, o que seria uma questão problemática também para os próprios israelenses. Então, é mais ou menos assim que acontecem as coalizões. Você pode fazer uma coalizão e entrar no governo, você pode apoiar a coalizão de fora, ou você pode apenas votar para que o governo exista. Então, eu dou um exemplo disso, Shamir e Rabin, 92, quando eles fizeram um governo de união entre trabalhistas e Likud, lá atrás, em 92, Shamir não veio com todo mundo, ele veio só com o Likud. E quem apoiou o governo depois, quando o Rabin assumiu, na hora de votar, foram os partidos árabes. E isso deu apoio a Rabin para fazer Oslo em 93 e 94, que foi o começo dos acordos de paz entre os israelenses e os palestinos. Vamos lá. De acordo com o que está sendo dito hoje na mídia israelense, Gantz seria ministro das Relações Exteriores ou ministro da Defesa, mas olha só o que aconteceu, ele foi eleito hoje como chefe do parlamento. Então ele agora detém o poder de colocar dentro do parlamento as leis que ele acha que são importantes a serem votadas. E uma das leis que ele queria muito passar ao longo dos últimos 2 anos que ele entrou para a política e que ele dizia que ele ia colocar para votar, é a lei que proíbe uma pessoa, membro do parlamento, que está sendo investigado por algo criminal, de receber um mandato para formar uma coalizão e virar primeiro-ministro. Essa lei, se ele coloca e se ela passa, impossibilitaria do Netanyahu de, numa próxima eleição, não nessa, porque essa já foi, numa próxima eleição, ser o indicado pelo presidente para formar uma coalizão. Ele ficaria como, entre aspas, ficha suja. Ele não poderia mais formar uma coalizão até ele não resolver o seu problema criminal dentro das cortes e ser absolvido ou ser julgado e ser condenado. A partir de então, agora, nesse momento, Gantz é chefe do parlamento de Israel. Ele vai fazer um governo de união com o Netanyahu, com o bloco da direita. Provavelmente o bloco da direita, dos religiosos e o próprio Likud vão ter que abrir mão de várias pastas importantes. Então, por exemplo, o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça vai ficar com
deputados do Gantz, principalmente o Ministério da Justiça, que era uma exigência, que era o que estava travando um acordo final. Agora, quais são as reações? O Gantz rompeu com o Lapid, que era o seu grande aliado para formar esse partido grande chamado Azul e Branco. Não esqueçam que o Gantz tinha um partido que chamava Resiliência Israel, que nas pesquisas lá atrás tinha 17 deputados. O Lapid tinha outro partido chamado Temos Futuro, que tinha mais 10, 12, 13 deputados. E junto com o Ayalon, que tinha um partido de 2 pessoas, eles se juntaram e formaram o Azul e Branco. E esse Azul e Branco era a grande esperança de trocar o Netanyahu para aqueles que iam votar no Gantz. Então muita gente deixou de votar no Meretz e nos trabalhistas para votar no Gantz, porque sabia que o Gantz tinha mais chance de ganhar e virar primeiro-ministro. O que o Gantz fez agora? Ele sai de uma coalizão de 3 partidos e vai até o Netanyahu vai assinar um acordo com o Netanyahu. Lapid não é a favor, nem o Ayalon. Gantz e Ashkenazi, que eram 4 pessoas dentro dessa cúpula desses 3 partidos, eram 4 pessoas. Dessas 4 pessoas, 3 são ex-chefes das Forças Armadas. O Gantz, o Gabi Ashkenazi e o Bugi Ayalon. Um foi chefe do exército durante a Primeira Guerra de Israel em Gaza, em 2008 e 2009, Gabi Ashkenazi. Um foi chefe do exército de Israel durante a Segunda Intifada, em 2002 e 2003, que é o Bugi Ayalon. E outro foi chefe do exército de Israel na última guerra que Israel teve em Gaza, contra o Hamas, que é o próprio Gantz. Então vocês têm 3 chefes de Estado, 3 chefes do exército e o jornalista Yair Lapid, que veio com a questão social, de mais igualdade para a classe média, toda a questão dos preços altos dos apartamentos, e essa era a agenda que ele se elegeu a primeira vez em 2012. Então vocês têm aí uma junção de 4 pessoas que eles chamavam de cockpit, né? Os 4 pilotavam, mas o líder era o Gantz. Gantz e Ashkenazi saem e deixam Lapid e Bugi Ayalon sem entrar nessa coalizão, porque eles não concordavam realmente em entrar com o Netanyahu, que era a grande propaganda política de Gantz, era não vamos sentar com o Netanyahu. E é isso exatamente que eles estão fazendo. Então tem várias questões políticas aqui. Primeiro, realmente Gantz não tinha muitas opções políticas. As próximas eleições, se tivessem as 4º eleições, já tinha aí uma série de pesquisas que eles tinham encomendado que mostravam que o Azul e Branco estava caindo em popularidade, porque o Netanyahu está gerenciando a história do coronavírus de uma forma que está sendo aplaudida pela direita e pela esquerda em Israel. Então a popularidade dele está subindo, né? Realmente o Netanyahu, como um líder de um país democrático e sendo um partido de direita liberal em Israel, está adotando todas as medidas, talvez as mais restritas medidas de isolamento social do mundo ocidental. Talvez não tenha nenhum outro país democrático que está fazendo o que Israel está fazendo para proteger a população de não circular nas ruas. Agora, por exemplo, entrou ontem uma regra que você não pode sair nem até 100 metros da sua casa. Até 100 metros pode ir, depois de 100 metros não pode mais, pode receber uma multa de uns R$600 se você sair. Então essas medidas para poder diminuir aquela curva e tal, não sei o quê, toda a história do coronavírus todos vocês devem saber, Israel está fazendo já há algumas semanas. Isso aumentou a popularidade do Netanyahu e, consequentemente, diminuiu a popularidade dos outros partidos. Então, o Benny Gantz sentiu que ele precisava fazer um movimento agora para tentar influenciar um governo, talvez, um pouco menos à direita. Então, tem gente que vai enxergar que ele traiu os 2 amigos dele e de que ele agora dividiu o partido. Esse partido agora azul e branco não existe mais. O partido que entrou agora e que vai entrar na coalizão com o Netanyahu e que vai fazer a coalizão Netanyahu-Gantz, vai ser o Partido Resiliência Israel, que era um nome que não usava-se mais, porque já tinha uma junção dessas 4 pessoas. A partir de agora, vai ser Resiliência Israel dentro do governo e o Temos Futuro e Yesh Atid do Lapid e o Bugi Ayalon juntos na oposição. E o que pode acontecer daqui a 1 ano e meio? E olha o absurdo e o paradoxo da política israelense, como é complexa a democracia israelense. O Gantz vai virar primeiro-ministro e o Yair Lapid pode ser chefe da oposição. E até semana passada, eles estavam juntos fazendo campanha política para tentar tirar o Netanyahu. Essa é a complexidade que existe nessa questão jurídica, política que existe em Israel. Mais 2, 3 pontos importantes.
A direita não tinha maioria, a esquerda, o centro, no caso, centro-direita, centro e centro-esquerda, não tinham maioria. Os religiosos têm uma base sólida e fixa e constante nas últimas eleições. E aí existe aí uma questão de agendas que precisam ser discutidas. Por que teve a segunda eleição depois da primeira? Lieberman é uma pessoa de direita, né? Uma pessoa bem, vamos dizer assim, de uma certa forma, bem antagônica e muito crítica ao processo de paz com os palestinos, na qual esse processo possa colocar qualquer risco à segurança de Israel. Ele tem várias frases que ele critica o Partido Árabe de uma forma muito complicada, com palavras muito fortes. Ao mesmo tempo, Lieberman representa um judaísmo liberal e reformas para separar o que a gente chama de igreja e Estado em Israel, ou sinagoga e Estado, se vocês quiserem. Então, casamento civil, o fato das comidas serem kasher em lugares públicos, a questão da conversão judaica que está na mão dos ortodoxos, eles queriam que fosse uma coisa mais democrática. Tudo isso o Lieberman é a favor. E olha só, essas pautas combinam com pautas liberais da esquerda israelense. Então, nessas pautas, eles conversam, apesar de um estar na direita e os outros estarem na esquerda. Só que nessas pautas eles conversam. E o Lieberman é contra entrar numa coalizão com os religiosos. Por quê? Porque tem uma série de divergências em relação ao exército, que os religiosos não fazem, e uma série de outras questões. No final das contas, a tosse não é coronavírus, tá? No final das contas, a gente tem aqui, então, um partido pequeno com dois religiosos. Eles não se bicavam, e isso surgiu a segunda eleição. E depois surgiu a terceira eleição, porque não tinha como abrir essa questão, o bloco da direita de Netanyahu, o outro partido o Yemina, que seria o partido do Bennett, e o partido do Smotrich, que é o partido, o Beit Yehudi, e outros partidos aí mais nacionalistas judaicos, dos assentamentos e tudo mais, todos juntos davam 55. E eles estavam querendo ir só como bloco, 55, e não ir como partidos separados. E isso, o fato de eles estarem indo como bloco e não como partidos separados, faz com que seja muito difícil uma negociação de um bloco de 5 partidos junto com outro partido de centro ou de esquerda que vai pedir alguma coisa, alguma pauta que algum desses partidos não vai concordar. É o que aconteceu. Ou a questão religiosa, ou a questão das conversões, ou a questão dos religiosos entrarem no exército, ou a questão de casamento civil ser legalizado, e por aí vai. Qual é a questão do casamento civil, só para deixar claro? Israel não tem casamento civil, você não tem como ir no cartório e casar, mas você tem como ir no Ministério do Interior e você declarar no Ministério do Interior de que você é casado com a sua esposa ou com o seu marido, se você for homossexual, não tem problema nenhum, e você vai receber uma carteirinha, e essa carteirinha chama carteirinha de novas famílias, e com essa carteirinha você tem todos os benefícios, mas o status de casado não existe. E para ter uma igualdade em relação a todos, os partidos que não são religiosos queriam que existisse o casamento civil, incluindo o casamento homoafetivo. Os partidos ortodoxos são contra, não o resto dos partidos. Os partidos de direita são a favor, mas os partidos ortodoxos são contra. Isso é uma discrepância que existe, por exemplo, entre o Brasil e Israel, que é interessante notar. Resumo da ópera, isso fez essas discussões políticas de temas específicos que não se chegava num acordo, fez com que existisse a segunda eleição e a terceira eleição. E agora, esse quebra-cabeça foi desmontado e montado de novo de uma forma que ninguém esperava. Que o Gantz ia quebrar o seu próprio partido, o azul e branco se desmanchou. Ele foi com o seu partido, dos 33, se não me engano, 20 deputados lhes pertence. Então, o Gantz entra com 20 pessoas. Ele vai receber aí 3, 4 pastas extremamente importantes, defesa internacional e justiça. E a partir daí a gente vai ver como é que vai ser o acordo que eles vão fazer e qual ministério que eles vão assumir. É uma questão bastante complexa para o país. Muitos vão enxergar Gantz como um traidor, muitos vão apoiar o Gantz por ele ter feito isso
e tirar o país desse embrolho, desse trem que não andava durante 1 ano e poucos, com já 3 eleições, 6, 7 bilhões de shekels, que daria 8, 9 bilhões de reais gastos em 3 eleições. Isso também estava deixando todos os políticos e a população com uma falta de confiança muito grande no sistema, que é o sistema das eleições israelenses e nos políticos israelenses. Fazendo agora só um pequeno resumo da situação do coronavírus em Israel, acredito que todos vocês gostariam de saber. Então, como eu disse, Israel tem cada vez mais aumentando, cada vez mais a restrição das pessoas circularem nas ruas. Existem várias pessoas do Ministério da Saúde de Israel, todos eles médicos profissionais, que dizem de que apenas fazer realmente uma quarentena obrigatória geral a todos é que vai resolver, é que vai realmente ajudar a diminuir a curva. Israel está fazendo em torno aí de 5 a 7 mil exames por dia, tá? Proporcionalmente isso é um pouco menos do que o número que a Coreia do Sul está fazendo na sua população. Então é exames em massa. Não é em todo mundo que eles estão fazendo, é exames apenas em pessoas suspeitas, pessoas que estavam em quarentena, pessoas que estiveram próximas a pessoas doentes e por aí vai. Israel tem ao entorno hoje de 2.600 e poucos, não vi o número atualizado nas últimas 2 horas, mas em torno aí de 2.600 infectados. Teve até o momento 8 mortes, se não me engano. Dos 2.800, 2.600, existem 50 pessoas em situação de gravidade. Israel tem 4.500 leitos de respiração de UTI. 4.500 leitos, dos quais 2.864 estão disponíveis. O medo do Ministério da Saúde de Israel é de que, se haver uma abertura geral da população, agora está ficando mais calor em Israel, a primavera começou, as pessoas começam a sair mais nas ruas, se juntar mais em festas, etc. e tal, isso eventualmente poderia causar o número de infectados subir, automaticamente o número de infectados graves também subir, e fazer com que muitas pessoas procurem esses leitos e esse leito chegar no que eles chamam de lotação máxima. E aí poderia ocorrer o que aconteceu na Itália e o que está acontecendo na Espanha e o que vai acontecer provavelmente em outros países, infelizmente também. Dito isso, Israel está caminhando para decisões muito mais problemáticas em relação ao fechamento da sua população, ou seja, decisões muito mais difíceis de serem tomadas em relação ao fechamento da sua população. Atualmente, as pessoas podem sair de casa só para ir no supermercado ou para levar comida para alguém que está precisando, né? Então, a filha mora num lugar e está levando comida para a mãe em outro lugar. As pessoas que podem trabalhar e que são considerados já pessoas que têm trabalhos que são essenciais à população podem trabalhar, o que está acontecendo aqui, as pessoas trabalham em supermercados, hospitais e por aí vai. Tudo o resto está fechado em Israel. E a polícia está na rua e já estão aplicando multas para quem desobedecer essas ordens. 500 shekels para quem desobedecer, e já houve pessoas que receberam as multas. Então, a polícia está mais orientando do que multando, mas ela pode chegar a multar mais no futuro. É tudo uma questão de adaptação da população. Mais uma vez, Israel é um país que já passou por muitas guerras. Esse tipo de situação já aconteceu há muito tempo atrás, talvez nem com tempo tão longo, talvez não, mas já aconteceu das pessoas precisarem ficar nas suas casas devido a sirenes de mísseis no sul de Israel, na Guerra do Golfo, até no norte de Israel, no centro de Israel. Eu morava lá em 2014 e também tive que ficar em casa durante a guerra em Gaza por vários dias por causa das sirenes que não paravam de tocar em Tel Aviv, mas isso é atípico que está acontecendo agora, porque é uma situação de não guerra, que as pessoas realmente, toda a vida cotidiana de Israel está afetada por causa disso. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo agora, são 7h42, a gente falou uma live de meia hora. A gente vai ter um vídeo amanhã que vai ser lançado no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube do Stand With Us. Ele vai ter vários vídeos nos próximos dias, nas próximas semanas. Na semana que vem nós vamos ter o webinar, que é um sistema super profissional de aulas e seminários
Eu vou dar a primeira aula sobre os diálogos de como chegar à paz, como pelo menos tentar chegar à paz entre israelenses e palestinos. É uma aula de 2 horas, 1h30, com perguntas, vocês vão poder participar, escrever as perguntas de vocês, vai ser bem legal. Vocês vão ver lá um PowerPoint, uns mapas, vai ser bastante explicativo. E a gente também vai lançar outras aulas depois dessa semana, com outros professores também, renomadas pessoas que também conhecem bastante do tema relacionado a Israel, a história política do país, a sociedade, etc. e tal. E também teremos 2 aulas que traduzimos de pessoas do Stand With Us de Israel, do Stand With Us dos Estados Unidos, como a maior organização de educação sobre Israel no mundo. O Stand With Us tem aí diversos professores que a gente pode fazer uso deles. Então a gente está traduzindo 2 aulas muito legais, uma com a Charlotte, que foi filmada em Israel, outra com o Neil Lazarus, se não me engano, também filmada em Israel, que são 2 especialistas que dão aulas no mundo inteiro a respeito de assuntos relacionados à história de Israel, à política de Israel e sobre o processo de paz. Tá bom? Espero que vocês todos tenham uma boa noite, que a quarentena seja leve a todos vocês, cumpram com as diretrizes dos profissionais de saúde. Boa noite a todos e até uma próxima live.